Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aqui ao 8º e último webinar da série de webinars que o Faz Advogados promoveu com temas atuais de mercado financeiro, pagamentos e fintechs. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio da área de Direito Bancário, Pagamentos e Fintech do Faz Advogados, e o nosso tema de fechamento da série de hoje é a função pública das fintechs e das novas tecnologias. E para discutir esse tema hoje com a gente, nós temos três convidados. Mário Mello, Venture Partner da Valor Capital Group e presidente do Poder do Voto. Diogo Roberti, cofundador da PicPay e CBO da PicPay, e Felipe Gonçalves, Country Manager da PayU. Eu, em nome do Faz Advogados, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês no webinar, agradecer a todos que estão nos acompanhando ao vivo e enfim, dizer que, infelizmente, a Vanessa Almeida e o Gilson Rodrigues tiveram alguns imprevistos pessoais e não puderam estar aqui com a gente nesse webinar. Bom, e para dar início aqui ao nosso webinar, eu quero fazer uma pergunta para o Felipe Gonçalves. E Felipe, para a gente dar início aqui, eu queria ouvir um pouco de você, como está sendo a atuação da PayU com relação a pequenas empresas, no Brasil, isso no Brasil e no mundo, nesse contexto de crise, e também qual você entende ser o papel das fintechs em contextos como esse? Acho que ele... Será que ele está aqui? Será que o Felipe caiu? Acho que ele caiu. Eu vou então passar a bola para um de vocês e a gente chama o Felipe e a gente muda um pouco a ordem aqui das participações. Eu vou então passar a bola aqui para o Mário Mello. Mário, enfim, para então você dar início, depois a gente continua com o Felipe, a gente caiu aqui para o webinar. O Felipe entrou. Oi, pessoal. Entrei. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo. Bom, a gente tinha aqui uma pergunta para você, eu vou refazer, para a gente seguir a ordem que a gente tinha estabelecido no início. Minha pergunta é a seguinte, minha pergunta era, como a PayU está atuando com relação a pequenas empresas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, e como você vê o papel das fintechs em contextos como esse, dessa crise que a gente está vivenciando nesse momento? Legal. Primeiramente, boa noite aí a todos. Estão me ouvindo bem? Tá, né? Legal. Então, queria dar um contexto assim, inicial também para os participantes e para os ouvintes, qual que é o papel da PayU atualmente e como que a gente está usando, né, essa alavanca para ajudar pequenas e médias empresas nesse momento de Covid. Tá? Então, a gente basicamente é o braço de payments, né, meio de pagamento online e fintech do grupo Naspers, e a gente hoje é uma plataforma que opera em mais de 24 países, focados em mercados emergentes. Então, a nossa estratégia core já é focar em mercados emergentes, né, para a gente explorar exatamente o nosso potencial aí do grupo de explorar soluções de tecnologia, quebra de barreiras financeiras e soluções de crédito nos países que a gente entende que precisam mais, né, nesse momento da economia global, como Índia, leste europeu, lá a parte de cima, de Rússia, Polônia, Turquia. Recentemente também expandimos nossa atuação para o Sudeste Asiático e principalmente, né, a região da América Latina, que é onde a gente é mais forte historicamente. Essa é basicamente a atuação da PayU, é uma plataforma de tecnologia de meios de pagamento global.
E aí, no contexto atual que a gente tem visto, que muitas empresas estão quebrando nesse momento, né? Seja por motivos de capital de giro, por queda de receita abrupta, seja por falta de acesso, né, a crédito suficiente, apesar das políticas públicas e todas essas medidas aí que o governo está tentando implementar, mas de certa forma elas estão sendo um pouco tardias na hora de chegar na ponta. Então, basicamente, o que a gente tem feito aqui e tem se posicionado é ser um facilitador, né? Usar nosso canal de tecnologia e nosso alcance global para a gente ser um facilitador para essas empresas nesse momento. E aí, citando alguns exemplos de ações que a gente está fazendo a nível global. A gente está se engajando com os stakeholders da indústria, né, para fazer ações conjuntas de auxílio a empresas pequenas e médias, tanto empresas que já operam, né, no mundo online, que é o mundo que a gente atua por padrão, quanto as empresas que têm negócios no mundo físico, né, que ainda não estavam preparadas para a transformação digital, mas que foram forçadas aí, dado a pandemia, a ir, né, para o mundo digital de uma forma muito rápida, senão elas não tinham outra alternativa de geração de receita e manutenção de emprego dos seus colaboradores. Então, alguns exemplos do que a gente fez no Brasil, especificamente, uma ação em conjunta com a Vtex e com a Loja Integrada, né, que é uma plataforma de RP e e-commerce para pequenos lojistas, meio que plug and play, e com a bandeira Elo, que é uma bandeira que está crescendo muito, né, em aceitação de meios de pagamento online aqui no Brasil, por motivos diversos, mas é uma bandeira que também tem bastante relevância no consumidor final de classe B, C e D. Então, a gente estruturou uma ação conjunta com eles, em que a PayU deu um pacote de tarifas super agressivo do ponto de vista comercial, ou seja, tarifas bem mais baratas do que a média do mercado, para facilitar a criação de lojas online para esses empreendedores pequenos e médios. Em conjunto, a Vtex ofereceu 2 a 3 meses de mensalidade grátis também para o cara criar a loja online dele, e a Elo subsidiou o frete de todos esses pedidos, né, decorrentes dessas novas lojas migrando para o mundo online. Isso é um exemplo de facilitação que a gente acredita que a gente consegue ajudar. Outro exemplo, no Brasil também, usar o nosso poder institucional também para fazer doações a projetos relacionados, né, à ajuda no tempo da pandemia, não só agora falando de pessoa jurídica, mas também para pessoas físicas. Então, um outro projeto que a gente apoiou institucionalmente foi o Fashion Masks, que era um espelho do projeto Masks for All, né, um projeto global de basicamente reaproveitar a capacidade de manufatura de pequenos comércios locais e costureiras de comunidades carentes para a fabricação de máscaras, né, em larga escala para atender a demanda aí não só da população carente, né, que não tem às vezes acesso à máscara, EPI decente ou de uma forma mais barata, mas também ajudar esse pequeno comércio, né, que não está conseguindo gerar a sua fonte de sustento nesse momento. Então, nesse projeto, a gente foi doador institucional, a gente fez aporte de capital e a gente zerou. A gente também atua como uma plataforma de captação de doação, né, através de cartão de crédito, boleto, etc., transferência bancária, e a gente subsidiou todas as comissões, né, de adquirência dessas transações. Então, a gente entrou também com a nossa parte de investimento para que todas as doações feitas a esses participantes do projeto não tivessem nenhum impacto de custo transacional. Então, essas duas foram alguns exemplos de ações que a gente fez a nível Brasil, e a nível global a gente fez várias também, a gente fez com Visa, Mastercard, campanhas de benefícios para esses pequenos comércios, isenção de tarifas, né, de intercâmbio e scheme fee, em vários países da América Latina. A gente fez também campanhas com players globais, né, de tecnologia, que eu não posso abrir muitos nomes, mas para explorar a nossa funcionalidade de link de pagamento, que na verdade é uma feature da nossa plataforma que uma pessoa que quer aceitar um pagamento através do WhatsApp ou do e-mail, de um telefone, ele consegue criar uma conta na PayU no mesmo dia, gerar um link de pagamento para um terceiro pagar.
Então, também a gente usou a nossa tecnologia para fazer projetos em conjunto com outros stakeholders da cadeia. Fora, por último, assim, as doações mais relevantes, que eu diria, que eu chamo aqui, que é a parte mais governamental, mais de doação institucional grande e direta, que a gente teve algumas ações bem legais também, bem fortes, para ajudar não só pequenos e médios negócios, mas a sociedade em geral, que foram doações grandes para a Cruz Vermelha, e aí, obviamente, que foi uma doação a nível regional que acabou cascateando a ajuda para vários países aqui da região, e mais especificamente também na África do Sul, que a gente doou para o governo também alguns milhões, junto com a NASPERS, para combate à Covid. Então, basicamente, a gente, para sumarizar aqui a pergunta, né, já falei bastante, mas a gente está se posicionando de forma a usar nosso alcance global, nossa plataforma e nosso relacionamento com os stakeholders da indústria financeira para facilitar ações que ajudem no estímulo à pandemia. Obrigado, Felipe. Bom, dando continuidade aqui no nosso webinar, vou passar a bola para o Mário Mello. E Mário, minha pergunta, enfim, é bastante geral para ouvi-lo, com relação a, enfim, tudo que a gente está vendo uma situação de retração de crédito, a gente vê, por exemplo, numa ação do próprio governo de abertura de milhões de contas digitais pela Caixa, um banco tradicional. Então, na verdade, minha pergunta são duas. A primeira é como você vê o papel das fintechs em uma situação, ou umas situações como essa que a gente está vivendo de crise, o papel das novas tecnologias financeiras, e se possível eu gostaria que você falasse também de um projeto seu que vai para além disso, e que é um projeto extremamente importante, que é o poder do voto, a importância justamente num contexto como esse, contar um pouco desse projeto também para quem está nos ouvindo e depois para quem ouvir e assistir esse vídeo posteriormente. Obrigado, Pedro. Queria aqui aí também dar as boas-vindas ao Diogo e ao Felipe, né? Parabenizar o Pedro e a liderança do FAS, os amigos do FAS Advocacia pelo evento. Eu vou começar pela primeira pergunta. Né? Outro dia eu estava num webinar que estava o pessoal do World Forum, World Bank, e estava também o EIB, e eu achei interessante que ele falou que quando o Katrina entrou em New Orleans, né, em Nova Orleans, depois de um tempo, 60% das pequenas e médias empresas tinham falido. E na visão deles, né, que estavam liberando dinheiro para o mercado americano, é como fazer uma forma de chegar capital à pequena, média empresa, porque o que estava acontecendo era um Katrina né, que foi um furacão que derrubou os Dixie, acho que todo mundo lembra, invisível em Nova York, nas principais cidades americanas. Então, acho que é um pouco essa imagem é importante, o impacto econômico, né? Então, eu acho a camada de fintech, no fundo, é dados, né? Acho que o que as fintechs são instrumentos que navegam de uma forma ágil, né? Que teve um grande impulso pela regulamentação do Banco Central, um grande impulso pelo cloud, um grande impulso pelo agregar talentos, né? Que tem talento, gente jovem que criou e aproveitou essas oportunidades. Mas acho que hoje, quando a gente olha os desafios, né, que a gente está tendo para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, né, e até o desafio que a Caixa teve de encontrar, é um desafio de dados, né? É um desafio de você poder capturar dados, estruturar dados e passar dados de uma forma organizada para tomar uma decisão, né? Eu acho que do ponto de vista também de recomendação, eu acho que quando a gente olha o pacote de ajuda do governo americano comparando ao governo brasileiro, ele coloca um processo mais ligado ao first loss, né? Quem não conhece bem esse conceito, né? Você coloca capital para liberar dinheiro das entidades, né? E liberando dinheiro em cima do first loss, porque crédito é um desafio, você continuar dando crédito nesse processo, tanto para fintechs, eu acho que as fintechs têm mais agilidade em relação a isso, mas também para bancos, porque não adianta eu receber o funding, né, o dinheiro, e depois eu ter um risco de crédito, eu não vou conseguir pagar o funding para as entidades governamentais. Então, acho que tem um aprendizado, né, e eu acho que hoje
a PEC da guerra vai ser assinada, acho que vai dar uma liberdade, porque você vê o próprio Banco Central, hoje, diferente do Fed, que pode ter uma agilidade de compras de ativos, dando liquidez, né? Acho que hoje a gente tem esse marco assinado, que acho que é um marco super importante, né? Eu tenho o maior respeito pelo Banco Central, né? A gente critica muito o setor público, né? O Banco Central é um setor público, acho que é um exemplo do setor público a ser seguido do ponto de idoneidade, integridade, acho que eu não lembro de nenhum tipo de escândalo, né? E acho que a valorização, né, apesar dessa crise do setor público, do funcionário público, valorizar o que deve ser o setor público brasileiro, né? Então, eu acho que existe aí uma oportunidade enorme de navegação. A gente tem visto vários players, que nem a PayU, também pegando capital próprio e alocando. Acho que tem vários exemplos, né, de entidades, fintechs de todos os tamanhos, tentando encontrar, e acho que elas estão sendo muito ágeis, fundos que estão sendo anunciados por Stone, PagSeguro, só para nomear alguns, né? Então, isso eu achei muito importante, mas isso podia ser extremamente ampliado por uma estrutura que, em vez de você distribuir o fund como governo, você distribui um fund em cima do first loss. Acho que isso abriria e poderia irrigar de uma forma mais estruturada e com um volume muito maior, porque quando eu vi esse dado que 60% das pequenas e médias empresas de New Orleans quebraram depois do Katrina, né? Como é que a gente evita isso? Porque é um gerador de emprego, é um gerador de massa salarial e é importante. A gente já viu os primeiros dados de demissão, né? E acho que essas são as mensagens, né? Voltada a dados, agilidade da troca de dados. Eu acho que também instrumentos que a gente podia fazer alguns ajustes, algumas sugestões construtivas aos reguladores para distribuir em cima do first loss, ampliando esse apetite das fintechs e incumbents em relação à distribuição e irrigar a nossa economia com tão necessário crédito nesse momento, né? Acho que sobre o poder do voto, ele não tem uma fintech em si, apesar de ser um empreendedorismo cívico, né? Mas eu acho que é um pouco alertar a nós, né? É um desejo, né? Eu falo muito que eu conheci uma pessoa que dos outros 20 anos até discutia quem votava para presidente, para prefeito, né, para governador, mas não fazia ideia ou gastava muito tempo votando em um deputado federal, no senador, né? E passaram 20 anos, né, e tem essa reação que muitas pessoas têm, aquilo, eles não me representam, eu não faço parte daquilo, né? Mas até as pessoas mais instruídas, né, elas não investem o tempo necessário, né, para poder realmente capturar e ter uma informação. E daí a tecnologia está aí, a lei da transparência está aí, né? Essa pessoa sou eu, e qual é a minha desculpa? Tempo. Então a ideia foi criar um instrumento que tirasse o tempo, né? Então, é um aplicativo gratuito, uma instituição sem fins lucrativos, você baixa o aplicativo e ele mostra as leis que estão sendo votadas. E, de uma forma neutral, você vota. Mas a parte mais bacana qual é? Depois que você votou em diversas leis, você descobre quem te representa, quem vota igual a você. Então, o nosso grande objetivo como empreendedor cívico, né, na Valor, a gente analisa muitos investimentos, né? Eu sempre pergunto para o investidor, né, que problema você está resolvendo, né? Então eu pergunto para o Mário, que problema você está tentando resolver, né? Eu estou tentando resolver o problema das pessoas votarem plenas, votarem conscientes em 22. E o processo completo agora é tirar a desculpa do tempo, da complexidade, usando a tecnologia, que eu chamo de democracia 2.0, como a gente usa a tecnologia para trazer uma aproximação, transparência, e a gente votar em paz, conscientemente e pleno, e falar, pelo menos esse deputado me representa. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado. Acho que excelente esse exemplo que você deu na sua fala de uma boa atuação do setor público, que em geral a gente, infelizmente no Brasil, a gente acaba sempre associando a coisas ruins, mas e eu inteiramente de acordo, o Banco Central é um excelente exemplo, assim como a CVM e outros órgãos, mas a gente falando de uma boa atuação do setor público, né, em todos os sentidos, tanto numa atuação técnica, preparada, quanto também na questão... Ética, moral, né? Eu não tenho moral. Historicamente, eu não conheço, né? Eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos, eu não lembro de um escândalo, né? E se movimenta bilhões, né? Eu acho que também acho que a gente às vezes o Brasil tem um pouco desse tema, né? Outro dia até coloquei no meu LinkedIn um mapa do mundo ao contrário, né? Onde o Brasil está em cima, né? Esse negócio do vira-lata, da gente olhar para a gente, né? E ficar com pena, né?
A gente tem que mudar isso. O que está bom? Qual o exemplo? Qual best practice governamental? Né? Qual a entidade que todo mundo, né, tem aí o exemplo para as outras entidades governamentais que são necessárias, né, para poder ser exemplo e a gente buscar como benchmark e poder ter esperança de um país melhor, mais justo, onde os valores falam mais altos. Exatamente. Além disso, também a questão da abertura, né? Que a gente vê cada vez mais diretores indo a público, explicando, se abrindo ao mercado para receber comentários. As minutas de normas que vão receber comentários do mercado são aceitos, são lidos, processados. Então, de fato, eu inteiramente de acordo, um excelente exemplo e que a gente deveria valorizar também e não só ver a parte ruim para a gente ter esses benchmarks. Excelente. Obrigado, Mário. Ok, isso, eu que agradeço. Antes de passar a bola aqui para o Diogo, para a gente fechar essa primeira parte do webinar, quero lembrar a todos vocês que vocês podem nos mandar perguntas. Para quem está acompanhando pelo celular ou pelo computador, a gente tem um ícone ali na tela que é o ícone Q&A. Vocês podem mandar perguntas para os debatedores e a gente vai ler aqui na segunda parte. A gente já recebeu aqui algumas perguntas para vocês. Então, dando continuidade a esse webinar, eu vou passar a bola para o Diogo Roberti. Obrigado, Mário, pela contribuição. Diogo, enfim, como também cofundador da PicPay, como empreendedor, a gente está acompanhando várias ações da PicPay com uma função basicamente de viabilizar algumas ações públicas, como, por exemplo, Corona Voucher, a gente viu a questão do auxílio merenda. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, também na sua visão de empreendedor, essa importância das fintechs dentro dessa função pública e também o papel que você entende que essas entidades têm que desempenhar com relação a esse tipo de ação. Tá bom, obrigado, Pedro, pelo convite. Mário, Felipe, prazer estar com vocês aí. Até aproveitando, já começando aqui, vai ser o único merchan, mas quem quiser já pode fazer uma doação aí para um projeto da CUFA, que é um projeto Mães da Favela. É só escanear esse QR Code aí, que é um projeto bem bacana, que vai estar um pouco nisso que eu vou estar falando, tá bom? A gente, no PicPay, o PicPay ele nasceu com um objetivo de simplificar a relação das pessoas com o dinheiro. E a gente entende que quando existe essa simplificação, a gente consegue desbloquear um monte de coisa bacana. Então, vamos imaginar um pouco como que é a rota do dinheiro de forma tradicional. Eu tenho que pagar, se tem uma pessoa que trabalha na minha residência, faz algum tipo de serviço, eu tenho que pagar essa pessoa. Eu tenho que ir até um banco, sacar esse dinheiro de papel. Então, levo 10 minutos, volto, entrego o dinheiro de papel para a pessoa pega um ônibus até a sua casa de 2 horas, com esse dinheiro, corre um risco, chega em casa, dorme com esse dinheiro, parte desse dinheiro no outro dia ela compra as necessidades básicas do que ela precisa ali, paga as contas dela, e parte desse dinheiro ela direciona para uma conta bancária, ela tem que enfrentar uma fila e tem que depositar esse dinheiro. Então, quando a gente olha sobre essa viagem, sobre essa rota do dinheiro, a gente realmente fica muito agoniado e entende que com o smartphone, com a tecnologia avançando, a gente poderia simplificar essa relação das pessoas com o dinheiro, né? Essa movimentação, essa rota do dinheiro, esse ir e o vir do dinheiro poderia ser muito mais objetivo e muito mais tranquilo. Um outro exemplo é quando um vendedor de água de coco, por exemplo, se você está correndo pela manhã numa praia, num calçadão, num parque, é muito natural que você não leve a carteira, você não leve dinheiro. Então, aquele vendedor, ele vai ter venda X. Quando esse vendedor ele começa a aceitar um pagamento com uma tecnologia muito simples, quando ele aceita um pagamento utilizando o QR Code, o PicPay, então agora o celular, que eu não deixo de levar mesmo para a corrida, eu consigo aumentar a minha venda. Esse QR Code eu posso imprimir, ele tem um custo de 10 centavos se eu imprimir em qualquer tipo de Xerox.
A outra solução que eu tenho de pagamento, para aceitar um cartão de crédito, eu tenho que comprar um equipamento de R$ 800, de R$ 1.000, ou pagar uma mensalidade por isso. Então, quando a gente coloca essa solução, essa inovação de forma muito simples e fácil, a gente está desbloqueando um monte de oportunidade e tempo que as pessoas acabam perdendo ao longo da vida. Então, a gente foi imaginar nos últimos 5 anos quanto de tempo que foi perdido nisso, né? É um tempo realmente muito grande. E o nosso envolvimento, né, quando a gente fala agora do Corona Voucher, então acho que é importante entender esse ponto fundamental na construção do PicPay. E ao longo do tempo, a gente tem se envolvido muito em ações sociais, né? A primeira ação social que a gente participou era uma ação que milhares de famílias, cerca de 50, 60 mil famílias, ficaram desabrigadas no Espírito Santo por fortes chuvas. A gente estava num churrasco de final de ano e a gente sentiu ali aquela necessidade, cara, deixa o feijão tropeiro aqui, deixa a carne de lado, vamos para uma sala aqui de guerra aqui, eu e o Anderson, vamos para uma sala ali. E a gente começou a bolar e a gente discutir, cara, vamos fazer uma campanha para a gente ajudar que chegue dinheiro para essa galera. Então a gente fez um trabalho junto com a Cruz Vermelha, fizemos um post ali muito simples e feio hoje, que diga-se de passagem, né? A arte não estava das melhores, mas isso ali era em 2013, 2014. E esse post ele viralizou pra caramba, porque era Preta Gil, Fábio Porchat, né? Foi uma exposição pra gente ali, mágica naquele momento. Um monte de gente, foi no impacto de mais ou menos 15 milhões de pessoas, de contato Twitter, Instagram, que estava iniciando naquele momento. E a gente começou a entender que também o PicPay ele desbloqueava essa questão de doação, né? Porque faça uma doação, deposite na minha agência, na minha conta bancária, eu anotou tudo direitinho, CNPJ, sabe? E você tem que pagar um TED para fazer aquela transferência. Então, a fricção para isso é muito grande. Então, a gente começou ao longo do tempo se envolver e a gente incentivar esse tipo de uso para projetos sociais, para projetos do terceiro setor. E há cerca de 2 anos, aproximadamente, eu tive a oportunidade que, juntamente com a CUFA, de aprofundar e de entender um pouco mais a fundo a vida real dessa galera dentro da favela. Então, eu fui numa das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, né? Eu já faço há muitos anos um trabalho social. Eu subi em diversas favelas, Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, mas eu nunca tinha sido impactado com aquela realidade que eu havia encontrado ali. Então, no manhã, 8 horas da manhã, fui entrar na favela Parque União, no Rio de Janeiro, tá ali a 1 quadra da Avenida Brasil, e logo ali eu já vi um arsenal muito pesado de armas ali, né? Passei ali naquela manhã ali andando pela favela ali, obviamente com pessoas que eram locais, que eram com moradores e tudo mais, para a gente conseguir ter um ambiente de segurança, e também tinha sido avisada a nossa presença para a gente não arriscar mais do que a gente já estava arriscando. Mas eu passei ali por 2 horas, passei por diversos jovens com moto BMW, de jovens de 16, 17 anos com um fuzil, passei por 18, 19, 20 fuzis ali naquela manhã. Eu mantive muito a minha tranquilidade naquele momento, não usei uma roupa muito apropriada, porque eu fui de calça preta, tênis preto e camisa preta, então é normalmente como os policiais do BOP se vestem, mas mesmo assim conseguimos passar tranquilamente. E ver aquela realidade muito dura, né? Ver aquela realidade muito difícil daquelas pessoas de extrema violência, de ver aquilo que eu assistia, né? Eu tinha assistido no Fantástico e falar, caramba, que absurdo! Ver aquilo ali ao meu lado foi realmente algo impactante. E ao passar numa casa lotérica, eu vi uma fila ali, já eram umas 11 horas da manhã, um sol muito quente, e mais ou menos umas 35, 40 pessoas ali naquela fila das casas lotéricas para pagar um boleto de conta. Então, o PicPay, ele também desbloqueia, porque ele permite que as pessoas em 5 segundos elas consigam fazer um pagamento de um boleto. Então, não nascem pessoas mais inteligentes na Faria Lima do que na favela de Paraisópolis, ou que no Leblon, do que no Parque União. A diferença está na oportunidade, no acesso que as pessoas têm. E quando a gente trabalha para realmente fazer esse desbloqueio, para fazer esse tipo de trabalho, a gente realmente consegue causar e trazer um impacto muito grande. Bem,
isso tudo permitiu, e todo esse envolvimento, ele permitiu que a gente estivesse muito bem posicionado em algumas situações. Então, um dos primeiros casos que a gente teve era resolver um problema da CUFA. Então, imagina, a CUFA ela conseguiu mobilizar milhares de pessoas, recebeu lá, então, centenas de cestas básicas, só que agora aquela cesta básica custou R$100, ela vai custar 130. Por quê? Agora, o que eu faço com 1.000 cestas básicas aqui? Contrato um caminhão, contrato um carro. Agora vai ter que subir agora na favela para fazer a entrega. Beleza, precisamos aqui de 100 voluntários. Liga para todo mundo. Aquela comida que ia chegar em D0, ela ia demorar agora 5, 6 dias para estar chegando. Aquele alimento, a gente teve um desperdício ali de tempo das pessoas, que a gente tem que estar contabilizando esse valor, mas a gente teve de custo logístico operacional ali para fazer com que aquela comida, aquele alimento chegasse. Foi quando então a gente falou, cara, vamos distribuir isso aqui pelo PicPay. Então a gente começou Prefeitura de Duque de Caxias, Prefeitura de Governo de São Paulo, Prefeitura de várias outras cidades, ONGs, né, que precisavam fazer distribuição no Nordeste de cesta básica, que a gente chamou de cesta básica digital. Nós fizemos essa distribuição. Então a pessoa cadastrava conta no PicPay, como o caso, por exemplo, da merenda, como é o caso do Corona Voucher é uma outra frente, né? Mas da merenda escolar, que foi distribuído no governo de São Paulo, cestas básicas digitais em vários lugares, e aí mais ou menos 1.400.000 pessoas beneficiadas com essa forma. Ela cria conta no PicPay e em até 4 horas o dinheiro está na conta dela. E ali, muitas vezes, ela não precisa do arroz, do feijão que vem na cesta básica, ela precisa de pagar o gás, porque o arroz e o feijão ela tem. Então, você também dá autonomia, você dá flexibilidade, você dá liberdade para as pessoas. Então, isso realmente tem sido algo incrível. E quando a gente fala do Corona Voucher, a gente entra para um outro desafio, que a aglomeração não é o mais apropriado nesse momento. Muitas pessoas estão sem sair de casa, e aí, obviamente, eu ouço que está todo mundo no mesmo barco, né? Na verdade, eu não concordo que está todo mundo no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade. Só que algumas pessoas, eles têm uma estrutura para suportar esses ventos fortes, para suportar essa tempestade. Só que tem pessoas que não têm estrutura para isso. Então, existe um papel muito importante que a gente precisa fazer de ajudar essas pessoas a desbloquearem isso. E a questão do Corona Voucher, a distribuição tradicional era uma distribuição que, obviamente, a Caixa fez um trabalho fenomenal, mas tinha as limitações por características, por estrutura, né? Eu acho que a gente até conseguiu, como governo, Caixa, conseguiram até fazer um trabalho até rápido, muito eficiente, né? Muito simples quem está do outro lado e não sabe a complexidade, né, de ter um negócio no estado, falar, putz, mas demorou aqui 20 dias, demorou 15 dias e tudo mais, mas me pareceu até, vendo as entrevistas do Pedro e tudo, presidente da Caixa, que era uma fala muito sensível, uma fala que estava muito condizente, alinhado com a necessidade naquele momento. Só que ela não consegue atender a necessidade de todos da melhor forma. Então, quando a Caixa então libera, tem um Corona Voucher digital e aí a pessoa permite, fizemos parceria com Elo, com Cielo e com outros para que permitisse, então a pessoa adiciona, né, com a própria Caixa, adiciona, a pessoa pode adicionar o cartão dele dentro do PicPay e ali ele consegue utilizar de forma muito simples, fácil, sem contato presencial, porque isso é importante, né? Então, assim, eu posso dar uma ferramenta para ele. Dinheiro de papel um elemento hoje que contamina, né? Então, como que a gente tira isso do meio do caminho? Então, a gente consegue, porque você consegue pagar em qualquer máquina da GetNet, mais de 1 milhão de maquininhas, qualquer máquina da Cielo, mais de 1.200.000 maquininhas, rede já fazendo rollout, mais de 2 milhões de maquininhas, né? 1,5 milhão de maquininhas aproximadamente. Então a gente vai para um parque muito grande onde você consegue pagar escaneando o QR Code com o seu celular, sem nenhum tipo de contato, né? Você não precisa encostar o seu cartão, você não precisa digitar a senha, você faz todo o processo no smartphone. Então, quando a gente observa esse cenário, a gente tem ficado assim triste com a situação que a gente está. E, por outro lado, tem trazido um orgulho muito grande para todas as quase 1.500 pessoas do PicPay de falar o seguinte, cara, eu estou trabalhando num negócio, estou trabalhando numa empresa que tem mudado a vida das pessoas. A gente recebe constantemente vídeos
de depoimentos de mãe, de família sentada, caramba, caiu aqui o dinheiro aqui no PicPay e tudo mais. Então, essa alegria, isso faz com que a gente acorde, a gente olhe e fala assim, caramba, esse sacrifício todo que foi feito ao longo dos últimos anos realmente foi algo incrível, foi algo impressionante. Então, um pouquinho do que, lembrando, isso não é responsabilidade do Diogo, existe todo, na verdade, um time que tem liderado essas frentes, virado dia e noite, de forma intensa, para conseguir fazer essas entregas e realmente ajudar, né, contribuir, né. Eu acho que mudar é difícil, mas dar mais oportunidade, porque a mudança no final ela depende de cada pessoa, né? Mas a gente conseguir tirar, sabe, barreiras, tirar peso do meio do caminho, eu acho que isso é algo fantástico. Excelente, Diogo. Bom, obrigado pela contribuição, parabéns pelas iniciativas da PicPay, a gente está acompanhando aqui, acho que, enfim, uma empresa que talvez uma das paradigmáticas nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, meus parabéns aqui para vocês. Bom, e com isso a gente fecha a primeira parte do nosso webinar. E agora a gente vai para a parte de perguntas. Enfim, eu recebi aqui uma série de perguntas e que são perguntas muito parecidas, assim, perguntando o que vocês acham da atuação do Banco Central, para o Mário que é da atuação do governo. Eu vou simplificar para passar a bola para vocês. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser uma pergunta única, mas para que vocês desenvolvam e façam os comentários que acharem pertinentes. Eu vou pedir para ser nessa ordem, na ordem que a gente iniciou, Felipe, Mário, Diogo, que é o seguinte, se vocês entendem que a atuação, e aí da parte econômica, e talvez mais voltada à parte das fintechs, novas tecnologias, se a atuação do governo e do Banco Central ela é suficiente, está sendo suficiente, adequada, e se não, qual seria a sugestão de vocês? O que vocês diriam para falar, olha, isso talvez pudesse ser feito e seria positivo num momento como esse? E aí também para vocês fazerem as considerações finais e quaisquer comentários que vocês entenderem pertinentes. Então, para dar início, então, vou passar a bola para o Felipe. Não, legal. Essa pergunta é boa, assim, mas eu vou responder de um jeito muito pessoal, assim, do que eu acredito de fato, assim. Eu acho que tem numa ponta um governo, principalmente nessa parte de economia, bem intencionado, né, querendo ajudar. E aí, óbvio que eu não vou entrar nas outras questões políticas, etc., que estão atrapalhando, né, o bom andamento das políticas de resolução pública, mas, enfim, o meu ponto a gente tem num extremo distante da gente, assim, do nosso dia a dia, o Paulo Guedes, as secretarias, etc., tanto municipais quanto estaduais, bem intencionadas, né, com dinheiro, né, com aprovações, com budget para fazer essa injeção na economia, e a gente tem numa outra ponta distante os canais tradicionais que são extremamente limitados e ineficientes, né, não por ocasionalidade, mas assim pelo histórico deles, né, pela estrutura inchada que tem, pelas décadas que eles já estão no mercado com processos já instaurados, então, como os bancos tradicionais, e a gente tem um gap gigante nesse meio do caminho, né? Então, entre o ator que libera o dinheiro e o ator a nível federal e o ator que vai canalizar, né, a propagação desse dinheiro para o usuário final aqui na ponta, você tem uma série de ineficiências no meio do caminho e uma série de gaps até de comunicação, eu diria. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a atuação do Banco Central, do governo, do Ministro da Economia, ela é boa, ela está presente assim nas necessidades que a gente tem, mas é fato que está tendo uma ineficiência muito grande na hora de implementar por uma série de motivos, né? Não só a crise política atual, como limitação tecnológica, né, dos canais tradicionais e também outras agendas que são mais
prioritárias nesse momento. Então, usando o exemplo ali da linha do que o BNDES aprovou, né, de juros, linha de financiamento com juros a 3,75, se não me engano, por cento ao ano. É uma linha que já foi anunciada há mais de um mês e que o governo ainda não conseguiu disponibilizar nos bancos tradicionais. Previsão é que agora entre no final de junho, mas tem um gap aí de 2 meses de implantação e muita empresa está quebrando nesse meio do caminho. O próprio lance do Corona Voucher aí, que o Diogo citou bem. Depois eu até vou falar com o Diogo, porque é engraçado, assim, tem várias sinergias assim, com o business de vocês e com a tua história. Mas é isso, assim, aí a Caixa lança o Corona Voucher junto com o governo, auxílio, R$600, que ele é mega importante nesse momento, mas ao mesmo tempo, se não tivesse um PicPay da vida, se não tivesse uma empresa de tecnologia por trás para dar uma solução alternativa um pouco melhor, você está matando um problema e gerando outro, que é isso. E é inevitável. Você vê a quantidade de gente nas agências da Caixa, a aglomeração, o cara está ali, sabe que ele não pode ser contaminado, mas ele está desesperado por aquele dinheiro. Então, se você não facilita isso através da tecnologia, através dos recursos mais modernos e mais ágeis que você tem, e aí, fica difícil canalizar essas políticas públicas. Então, o meu ponto final é que, assim, não só o governo como os canais tradicionais, mas o nosso papel aqui, participantes desse fórum, é muito importante. Tanto o PicPay, quanto a parte que o Mário faz, quanto até a parte que o faz de aproximar aqui, chamar, olha, a regulamentação funciona assim, é isso que você pode fazer, vou te conectar com o Banco Central, eu já sei como é que funciona na empresa X. Então, esse sharing de knowledge, de informação, ele é essencial também para fazer o negócio acontecer. Isso, para mim, é o principal. Assim. O governo pode ter a melhor das intenções, mas se não tiver a gente atuando fortemente a nível pessoal, querendo ajudar, a roda não vai girar. E aí eu vou dar um exemplo agora até para o Diogo aqui. Eu acompanho essa parte de carteira digital há bastante tempo. Antes de trabalhar lá na PU, trabalhei do lado do Merchant também, na B2W, lá no projeto da AMI Digital. E aí eu acompanho muito assim, fico pensando na minha cabeça, cara, como que o PicPay vai se diferenciar agora do meu wallet, do iFood, da Rappi, do Mercado Pago, e etc. Eu ficava muito com isso na minha cabeça. E como que a gente, um player global, não consegue ser tão rápido assim. E eu acho que vocês fazem isso de uma maneira muito singular, porque você está focado no Brasil em realmente substituir o dinheiro ou a carteira física por uma carteira digital. E ponto. Resolver o problema de brasileiro. Você consegue fazer isso focado no Brasil com um time bom, com agilidade acima da média do mercado. A usabilidade da tua carteira não está atrelada a nenhuma outro tipo de compra, como o tal Rappi, como o tal do iFood, apesar da capilaridade dele orgânica, né, ser mais fácil, digamos assim, e querer menos investimento em marketing. Então, você está realmente focado na resolução do problema. Eu acho que é por isso que você está conseguindo crescer tanto. E aí, cara, a gente do nosso lado também é super fã de vocês. E até um comentário engraçado, assim. Eu tenho uma amiga que... Isso aconteceu tem 2 dias, assim. Tem uma amiga que trabalha na Secretaria do Estado do Rio, e ela me ligou e falou, Felipe, cara, eu sei que você trabalha aí com meio de pagamento há um tempão, estou precisando de uma ajuda sua. Poxa, você tem um contato aí do pessoal da Alelo, da Sodex, a gente está querendo fazer uma ação a nível agora estadual para ajudar nessa parte de cesta básica. Até vi um negócio aqui que o Guanabara estava aceitando o PicPay, aí eu falei, cara, vai no PicPay. Eles já fizeram. Aí ela é de Caxias também, tem muita família em Caxias, né? Aí eu falei, você viu a ação que eles fizeram aí localmente em Caxias? Ela aquele negócio assim, então beleza. Aí eu já conhecia o teu head de produtos de outros carnavais, que é o Otávio, e aí eu, cara, fala aqui no WhatsApp com o Otávio, já, poxa, ele já botou para funcionar. Então, esse que é o meu ponto, assim, o nosso papel no meio de campo é essencial para tirar as ineficiências e para ajudar na agilidade que o nosso sistema tem hoje. Então, minha visão seria essa. Obrigado, Felipe. Bom, passar a bola para o Mário. Bom, eu acho que a gente primeiro precisa avaliar, eu vou tentar ser factual aqui, né? Por exemplo, eu acho que o governo hoje tem muitas restrições, né? A lei
das licitações, né? Processos burocráticos, né? Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que eu admiro, o Salim Matar, né? O plano de privatização, né? Uma pessoa com energia, vem do setor privado e tal, né? Vê as dificuldades, né? De movimentação, né? E eu acho que às vezes o setor privado não tem essa percepção, essa empatia em relação à dificuldade de mover a máquina pública. Por isso que eu acho que a participação política, né, e daí talvez um pouco do poder do voto, é como a gente se participa, como a sociedade civil influencia, como é que a gente libera. Né? Vou dar um exemplo que é complexo, né, que é o preço do respirador. Né? Não estou defendendo ninguém, nem fazendo isso. Né? Outro dia eu estava com o pessoal do Einstein e falou assim, olha, os nossos pedidos foram derrubados, né, pelos governos, né? A gente teve que pagar um overprice. Então, você tem uma conversa dessa no setor privado é totalmente diferente de uma conversa do setor público, né? Os acionistas, que somos nós, setor público, temos uma estrutura de governança, uma estrutura de aceitar que tem um preço de emergência e que é muito difícil da gente qualificar, né, de uma forma totalmente diferente, né? Para dar um exemplo. Então, agora, sobre o Ministério, vou falar um pouco sobre a economia de uma forma geral, acho que a gente tinha 3 grandes pilares, né? O pilar do que a gente chama de desassistidos, dos informais, né? Eu acho que o governo foi rápido, né? Ainda a Caixa superou minhas expectativas, até o Paulo Guedes falou por que ele não usou o Banco do Brasil, porque era economia mista, então vocês verem até, ele poderia ter usado as fintechs, tal, mas eu acho que tem a questão das licitações, tal, que gera essa questão. A gente precisa atuar nesse tema, a sociedade civil precisa atuar, o governo precisa ter um framework, um processo mais livre para poder colocar dinheiro aí nas fintechs, né? Acho que tem a questão da dívida pública, né, do gap, o PEC da guerra, né? Acho que uma crítica construtiva ao país, né? O governo americano aprovou dia 26 de março 2 trilhões de dólares, né? Não estou falando porque a gente vai passar para 2 milhões. A gente está, talvez, assinando hoje a PEC da guerra, talvez abril, maio, estamos em maio, né? Estou todo perdido em data, mas 2 meses depois, tá? Eu acho que a nossa disputa política, e eu hoje como empreendedor cívico, né? Esse ódio, essa falta de comunicação, essa polarização, ela não constrói pontos, né? E eu acho que isso impactou, né? Eu acho que a gente precisa, nós precisamos nos desarmar para poder conseguir, porque assim, era importante, né? Eu acho que a gente demorou aí 2 meses a mais, né? Lá os democratas sentaram com o Trump, né? E decidiram e montaram um pacote de 2 trilhões, né? Que tem defeitos, mas a gente ficou 2 meses, né? Acho que o cheque chega hoje nos estados, né? Então acho que isso é um tema também para a gente entender o quanto a gente gasta de tempo como sociedade civil em temas irrelevantes, né? E não em temas relevantes de pressionar tanto o Congresso Nacional construtivamente, o Ministério, para poder criar instrumentos que talvez alguns níveis. E o último que eu já falei, que é pequenas e médias empresas, eu acho que o governo brasileiro, aí cabe a minha sugestão, né? A gente precisa, em vez de liberar fund através de BNE, a gente precisa ter uma estrutura de first loss, né? Eu acho que o único jeito de você maximizar, né, 1 bilhão de reais em cima de first loss vai gerar 50 bilhões de reais no setor privado, né? Então, acho que precisa redesenhar, fica a minha sugestão, né? Mas eu queria também colocar que a gente precisa criar pontes, né? Eu brinco muito que brigar no WhatsApp com o seu amigo, né? Brigar com a sua família, né? Xingar uns aos outros, né? Discutir não está ajudando o país a participar, a construir, colocar energia na construção de pontes, né? Concordo plenamente com o que o Diogo falou, né? A tempestade é a mesma, mas os barquinhos são totalmente diferentes, né? Tem gente em transatlântico, tem gente em jangada, né? E a gente precisa criar esse framework para proteger as pessoas que estão na jangada, né? E ter um país que a gente chama, mas com essa disputa política e com essa falta de abertura e comunicação, a gente não vai chegar. Então, eu queria convidar as pessoas a participarem, a criar pontes, a que as pessoas de extrema esquerda e de extrema direita e as pessoas de centro também se falem mais. O dia eu escutei um negócio, né? Tá acontecendo tal coisa no Twitter, né? 2 milhões de pessoas no Twitter não representam a opinião do país. Eu acho que
o Fábio Barbosa, que trabalhando no Real, falou assim, o Brasil está do jeito que está pela omissão dos homens e mulheres de bem. Os homens e mulheres de bem precisam se unir, precisam falar, precisam de ferramentas de participação. Eu acho que cabe aí essa construção, acho que o governo está trabalhando, o Ministério da Economia está trabalhando, o Congresso está trabalhando, né? A lei da PEC também, o Supremo trabalhou, então você vê a construção que foi feita para poder realmente, quando as pessoas trabalham sem uma agenda de destruição política, as coisas acontecem. Acho que a gente só precisa que a sociedade civil priorize isso, fiscalize, e a gente precisa olhar para o setor público de uma forma também, né, o que está impedindo, né? Como é que a gente coloca pessoas do bem, como é que a gente participa para poder construir soluções, porque eu desafio muitas pessoas que estão aqui, quando estiverem do lado de lá, elas vão conseguir navegar mais rapidamente. Excelente, Mário. Obrigado. Diogo, para fechar nosso webinar, seus comentários, considerações finais. Eu acho que o Felipe e o Mário, eles conseguiram abranger bastante essa questão política, né? Eu sou uma pessoa que procuro ter uma atitude bem neutra quanto à política, porque eu não tenho confiança no governo, nos governos de forma geral e como eles geram suas soluções. E por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, elas queiram resolver, então elas acabam muito mais forte do que elas, né? Então elas não conseguem ter uma força para realmente fazer um grande movimento estrutural. Então eu procuro olhar para mim, procuro olhar para a empresa, para as empresas que eu participo, qual o papel que a gente tem nisso, né, para ajudar as pessoas. Então, eu procuro olhar o ser humano como matéria-prima dentro desse processo e falar como eu posso ajudar diretamente o ser humano ligado a isso. E como, à medida que eu vou aumentando o meu negócio, a minha escala, ou aumentando meu poder de atuação, como que eu posso ajudar ainda mais e mais pessoas. Então, um pouco do que a gente tem procurado justamente fazer, porque no final as pessoas elas são reféns dos sistemas políticos, são reféns do sistema que elas vivem, né, no qual nós vivemos, né, nós não temos controle sobre algumas coisas, né, a gente está aqui acompanhando bolsas, está subindo, mas a gente não tem controle sobre o que de fato está acontecendo ali. A gente pode controlar as escolhas, mas a gente não tem, né? Acontecem coisas imprevisíveis na qual são, sim, impressionantes, né? Até a questão da própria Covid, que é um momento que a gente está passando hoje, a discussão de onde surgiu, será que isso foi produzido em laboratório, será que não foi? E, na verdade, essa discussão ela não vai ajudar a nada. O que a gente tem que seguir, obviamente, o governo tem a estrutura dele, a gente precisa com clareza entender o que é coerente, o que é prudente fazer dentro desse momento, né? Então é um pouco do que a gente procura levar muito para o nosso dia a dia, porque senão vai sempre, de certa forma, gerar frustração e isso acaba sendo infinito, né? Então eu tenho achado bem interessante o papel das empresas privadas, né? Como eu vi aí o Felipe comentando, a questão das doações do PIU, quando você pega o Itaú fazendo uma doação recorde, eu acho que as empresas começam a entender o papel e que elas têm uma responsabilidade, porque se elas não ajudarem a manter o mercado, se elas não ajudarem a manter isso vivo, né? Então, assim, o ecossistema está tudo interligado, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E eu acho que é um pouco do que a gente sai aí, né? Com um nível de responsabilidade muito maior, porque se nós dependermos simplesmente dos governos, depender do sistema que existe há vários anos e eles não têm resolvido problemas, né? Vamos falar de saneamento, vamos falar de, sabe, a gente tem conseguido resolver problemas básicos, né? Então, será que num ambiente agora de crise, num ambiente cada vez mais difícil, num ambiente onde a internet ela é fantástica, mas ela também dá poder às coisas ruins, né? Então, ela também dá poder às notícias enganosas, a coisas realmente que prejudicam o entendimento das pessoas. Então, a gente vive num ambiente muito mais hostil, né? Então, se a gente imaginar, a situação ela tem piorado. Então, eu procuro me colocar e acho muito interessante quando pessoas como Mário, Felipe, realmente têm essa preocupação, têm esse olhar, mas isso acaba me poluindo ali, isso é uma coisa muito pessoal nas minhas decisões no dia a dia. Então, eu procuro
para focar o que eu consigo ajudar o ser humano que está ali debaixo da rua, como que eu consigo ajudar a trazer o impacto para a sociedade, como para o empreendedor, como a gente fez de zerar a taxa para os empreendedores, qual que é o impacto, qual é a dor dele, pagar em D+1, então ele está com problema de fluxo de caixa, ele precisa aumentar a lucratividade dele, ele precisa de uma ferramenta mais eficiente, como foi o Link, né, como você vê a Vetex, como você vê a PayU, uma série de empresas de tecnologia se movimentando para como tirar a fricção ali do meio do caminho para dar mais poder a esse cara, para esse cara que não conseguiu se digitalizar, que talvez não era tão relevante para a vida dele, tem um barzinho ali, tem um restaurante, tem uma lojinha ali no bairro e ele consegue se manter aquilo que ele quer, mas agora ele não vai conseguir mais. Então, como a gente consegue ajudar na digitalização, no processo de tecnologia para que ele consiga acelerar e sobreviver? Excelente, Diogo. Bom, obrigado. Com isso, a gente fecha o nosso webinar e a gente fecha também a nossa série de webinários. A gente vem fazendo webinários com esses temas desde o início de abril. Esse foi o 8º webinar. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi uma honra, um privilégio. Eu sei como é difícil a agenda de todos vocês, então ter o tempo de vocês aqui realmente é uma honra para o escritório e para nós aqui. Então, a participação de vocês permitiu que a gente fechasse essa série certamente com chave de ouro. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo. Quero lembrar que o escritório vai disponibilizar o vídeo desse webinar posteriormente. Todos os nossos webinários são disponibilizados no YouTube. E agradecer todos que nos acompanharam desde o início da nossa série. É isso, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, Pedro. Valeu, Mário. Tchau, Pedro. Felipe. Obrigado, Até mais. Pessoal, prazer. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.